noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Que essa seja uma noite maravilhosa, uma noite de salvação, uma noite de ensino, uma noite de aprendizado. Que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar poderosamente ao seu coração. Essa é a nossa primeira palestra. Nós temos preparado aí mais 4 palestras a respeito deste tema, os deveres especiais dos pais. E o desejo do meu coração, o desejo do nosso coração, é que esse Espírito doce, santo, venha ministrar na sua vida. Nós sabemos que vivemos em tempos difíceis, sabemos que muitas vezes os ensinos que têm sido passados para as nossas crianças têm deixado muitos pais tristes. E é nesse intuito que nós, da Educação Cristã Infantil, tomamos a iniciativa de estarmos fazendo algumas palestras para os pais. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque tudo que nós sabemos, tudo que nós aprendemos e tudo que nós podemos transmitir está aqui dentro da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é a bússola. A palavra do Senhor é ela que nos orienta, ela que nos ensina onde nós devemos andar, não é verdade? Mas antes de nós estarmos iniciando a palestra, eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que venha falar ao nosso coração. Que tudo que for dito aqui seja para glorificar o nome do Senhor. E que você seja grandemente abençoado em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo? Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer. Agradecer por este privilégio, Senhor. Agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é fonte de vida, o Senhor é maravilhoso. Como é bom pertencer ao Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela minha vida, obrigada pela minha família, obrigada também, ó Deus, pela vida de cada família que dispôs desse tempo oportuno para ouvir a Tua palavra, para ouvir esse ensinamento acerca da Tua palavra. Que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos abençoe e nos dê a Tua graça, em nome de Jesus. Amém! Deus é lindo, não é verdade? E nós tomamos como base esse título, Deveres Especiais dos Pais, no livro de Deuteronômio. E o primeiro dever especial dos pais é o ensinar. Como que nós podemos ensinar os nossos filhos? Como que isso acontece? Você que está me ouvindo, que é mãe, que é pai, de repente é avô, é avó, ou é pai e mãe de um filho que não foi gerado da sua barriga. Às vezes você pode estar tomando conta de sobrinhos, de netos, não importa. Eles são filhos. Então, eles precisam ter um cuidado muito especial. E essa palavra do Senhor nós podemos encontrar, e eu tiro como base Deuteronômio, o capítulo 6. Eu estarei lendo até o versículo 9. E ele diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passais para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor,
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós podemos ver aqui a preocupação do Senhor. Como que o Senhor estaria instruindo o seu servo Moisés, que agora estava prestes a sair dessa vida. Todos os ensinamentos que Moisés havia dedicado aos filhos de Israel, transmitido aos filhos de Israel, há uma preocupação muito significativa. Há uma preocupação que traz uma agitação no coração de Moisés, porque as crianças, os filhos, eles deveriam aprender. Mas aprender o quê? Aprender com quem? Aprender a palavra do Senhor e aprender com os pais. Porque os pais estavam aprendendo agora de Moisés, o que Deus estava transmitindo ao povo, mas agora a lei, ela ia continuar. Moisés, ele iria para a glória, ele partiria, mas os pais teriam que ter essa função, esse dever de estar ensinando a lei do Senhor. E a principal lei do Senhor é obedecer ao Senhor. É obedecer aos estatutos do Senhor, é obedecer às regras, os mandamentos, os decretos, os juízos, tudo isso de uma forma geral. Todas as crianças precisariam aprender com os pais, porque a ordem ela é bem clara. Então, vocês, pais, estarão inculcando na cabeça dos seus filhos acerca de tudo que eu tenho ensinado a vocês. Eu gosto dessa palavra inculcar, porque ela tem um sentido de imprimir. É repetidas vezes, é deixar assim, impresso. Você sabe? É deixar marcas, não é? Então, vamos pensar aqui em uma impressora. A impressora, quando ela trabalha, ela pega uma folha limpinha, uma folha branquinha, ou uma outra cor, não importa, mas ela está sem nada. E a hora que ela, então, vai passando por aquela impressão, as marcas da impressora vai ficando naquele papel. É nesse sentido que o Senhor deseja que você, papai, você, mamãe, deixe essas marcas no coração dos seus filhos. Nós estamos passando por momentos terríveis, momentos onde a própria pandemia pode ser que cause alguns efeitos não tão bons, porque nós estamos precisando nos adequar com muitas coisas. Mas qual é a vontade de Deus? O que é que Deus espera de você, papai e mamãe? O que Deus espera de você? Você sabe que são boas coisas. E a criança que está nas suas mãos é de suma importância. Por quê? Se nós pararmos para pensar nas crianças, quem são as crianças? As crianças, elas são uma esperança viva. Cada vez que alguma coisa ruim estava acontecendo repetidamente, havia a esperança de um novo nascimento. Havia sempre um bebê que era prometido para que trouxesse um escape, para que trouxesse uma salvação. É coisa maravilhosa. Mas, infelizmente, hoje, muitas vezes, não tem se dado o valor devido para as crianças.
Se nós pensarmos que as nossas crianças hoje, se elas não forem devidamente educadas, devidamente disciplinadas, devidamente ensinadas, nós não teremos uma sociedade sadia, nós não teremos uma igreja sadia, nós não teremos nada. Porque a criança de hoje é o adulto do amanhã. A criança de hoje é o futuro governante. A criança de hoje, ela é o futuro presidente. Pode estar na sua casa. A criança de hoje pode ser o maior empresário que futuramente, com o coração formado, ela vai ser um mantenedor fiel da obra do Senhor entre os missionários, na sua cidade, com obras sociais. Essa criança está aí na sua casa. Esse adulto futuro está aí na sua casa. Então, por isso que essa é a nossa preocupação, de estarmos trazendo uma reflexão sobre quais são os deveres especiais dos pais e o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Pensando assim, por exemplo, a palavra ensinar, ela tem 40 sinônimos para 5 sentidos. E os sentidos são transmitir conhecimento, dar educação e orientação, indicar de forma precisa, adestrar um animal, repreender e castigar. Está tudo incluso. A palavra ensinar tem todos estes sentidos, tem todos esses significados. Então, você vai transmitir conhecimento, você vai dar educação e orientar, não é apenas educar, mas é orientar. Você sabe por quê? Porque a criança, ela não sabe caminhar sozinha. Ninguém nasceu sabendo. Esse é um ditado muito comum entre as pessoas, não é verdade? Ninguém nasceu sabendo. Por isso que nós precisamos educar e orientar as nossas crianças. Nós precisamos indicar de forma precisa. Não é meio termo. Para a educação não pode existir meio termo. Eu faço parte de uma geração que realmente foi disciplinada também, né? Tem aqueles que podem estar aí e falando comigo, Cris, eu também fui. E eu fui mais ainda, não é? Porque eu estou aqui no meu meio século e eu fui muito disciplinada. Mas valeu a pena, eu estou aqui e com um aprendizado magnífico da palavra de Deus, de saber que Deus, Ele cuida, Ele orienta os pais, por mais difícil que seja. Então, é necessário a educação, sim, a indicação de forma precisa, e nós estaremos vendo isso, adestrar um animalzinho, não é? Um cachorrinho, ele pode ser educado e a criança ela é mais inteligente, mais esperta do que um animalzinho, não é? Nós temos netos e vemos o quanto eles são espertos, meu Deus do céu. Antigamente a criança demorava 7 dias para abrir os olhos, né? Ou até mais. Ficava todo enroladinho, meu filho, o meu primogênito precisou passar por isso. Todo enroladinho lá naquele coeirinho, não podia nem movimentar, você podia jogar assim o pacotinho que dava certo, não é? De tão seguro que a minha mãe deixava. Eu acho que eu não sabia fazer tão bem, mas isso aí é só um detalhe. Graças a Deus ele está aqui comigo, né? Tá um homem forte, um esposo maravilhoso. Então, mas nós precisamos adestrar essa criança, orientar essa criança, sim. Nós precisamos também repreender e castigar. E esse último aspecto do sentido de educação tem feito falta, tem feito muita falta na vida das nossas crianças. E aí, então, no latim, significa insignio ire, que significa pôr uma marca, distinguir. A educação, ela põe uma marca.